Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa primeira aula do nosso curso da disciplina Educação e Diversidade na Diferença. Eu espero que vocês tenham aproveitado a primeira semana para visualizar o mapa de atividades, ficarem familiarizados com o mapa, porque hoje, em definitivo, começamos esse percurso de trabalho juntos. O tema da aula de hoje são as abordagens sociológicas sobre educação e diversidade. Esse é o nosso ponto de partida no curso. Foi indicada a leitura de um texto específico sobre isso, texto esse que denominei na plataforma de texto 1. E por que refletir sobre as abordagens sociológicas acerca da educação e da diversidade? Porque, em grande medida, parte significativa dessas concepções ainda se fazem presentes na educação brasileira, no tocante ao atendimento da educação especial, que é o que nos interessa nesse curso. Então, nós começamos essa discussão adotando o ponto de partida anunciado no próprio texto, pelo autor do texto, que é a retomada de concepções e raízes epistemológicas do que se entende socialmente por normal e patológico, sobretudo dentro da sociologia clássica, no positivismo e na sociologia funcionalista do sociólogo francês Émile Durkheim. Bom, isso para quê? Para poder pensar criticamente as representações e desdobramentos destas representações sobre normal e patológico para a educação especial. E para isso, no texto são contempladas abordagens de Émile Durkheim, de Michel Foucault, filósofo francês, de Canguilhem, de Fonseca e também do Michael Levy. Porque o propósito é trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade para poder refletir sobre essas questões. Comecemos por Émile Durkheim. Eu acredito que vocês já devem ter tido a oportunidade de ter aulas da disciplina de Sociologia da Educação, mas para resgatar um pouco, Émile Durkheim é considerado historicamente o pai da sociologia, viveu e produziu, sobretudo na primeira metade do século XIX, na França. Foi o primeiro sociólogo a definir um objeto de estudo para a sociologia e também a definir um método de investigação nessa nova ciência que é, naquele momento, a sociologia. E a sociologia durkheimiana é definida pelo próprio pensador como a ciência que investigaria os fatos, e aí ele está se referindo ao que ele interpreta, define no seu pensamento como fatos sociais, e seria também a ciência da investigação das instituições sociais. O que seriam os fatos sociais? Os fatos sociais, eles seriam melhor visualizados por meio das normas de conduta, sobretudo as normas morais, e também por meio das capacidades que cada sociedade constrói de desenvolver
forças coercitivas, ou seja, mecanismos coercitivos de repreensão das condutas, né? Então, né, a capacidade que cada sociedade tem de construir uma moral dominante e desta forma determinar a conduta humana, né, e exercer um mecanismo de controle social sobre as pessoas. Então, como destacam, né, como é destacado no texto, para Durkheim, a realidade da sociedade precede a vida individual das pessoas. Ele parte, né, ele é influenciado pelo conjunto de conhecimentos disponíveis à sua época. A sociologia durkheimiana é fortemente embasada em concepções que permitiam a Durkheim, assim como o positivismo de Augusto Comte, que o antecedeu, mas que permitiam a ele incorporar conhecimentos que advinham das ciências naturais para interpretar a sociedade. E ele também incorporou, né, o evolucionismo, chamado evolucionismo cultural, como forma de interpretação da evolução das sociedades, né, quando ele vai escrever, né, sobre os laços sociais que uniriam as pessoas, ou seja, as formas de solidariedade social, né, identificadas e definidas por ele como, no contexto da vida primitiva, né, como a solidariedade mecânica, em que as pessoas se identificariam e estabeleceriam essa solidariedade umas com as outras a partir das suas semelhanças, não haveria espaço para diferenciações, porque eram grupos menores, né, e o que ele vai chamar de solidariedade orgânica, que seria a própria do mundo civilizado do século XIX, né, em sociedades complexas, em que havia espaço para a diferenciação e que as pessoas, nesse sentido, se uniriam umas às outras por meio das suas diferenças, para dessa maneira garantir o funcionamento da própria sociedade. Sociedade essa que molda as ações, as expectativas das pessoas no desempenho de papéis sociais específicos que cada um tem a responsabilidade de exercer. Bom, como é que Durkheim elabora na sua sociologia, né, conceitos de normalidade e patologia? Ele faz isso a partir do diálogo muito próximo que ele estabeleceu com o positivismo de Augusto Comte, que o antecedeu, né? Positivismo esse também fortemente influenciado pelas concepções biológicas de leitura da realidade social, né? O próprio Comte definia o estado patológico em absoluto como algo que não era exatamente diferente do estado fisiológico, né? Ou seja, incorporando os conhecimentos da biologia para pensar a sociedade. A sociedade, sobretudo na perspectiva durkheimiana, era pensada como, né, uma sociedade que funcionaria por meio das suas instituições sociais, cada instituição articulada organicamente uma com a outra, e cada instituição social, né, tendo uma função social específica para o equilíbrio do todo. Então era uma visão organicista de sociedade, funcionalista de sociedade, né? E aí, na perspectiva dele, caberia a sociologia, né, ser a ciência das instituições. Nesse sentido,
A sociologia durkheimiana pode ser pensada como a forma mais acabada da distinção entre normalidade e patologia, né? Quando ele define os fatos sociais, ele, né, distingue os fatos sociais entre os normais, né, os normais que corresponderiam, né, a um comportamento médio da sociedade, né, como uma norma genérica de comportamento, o que teria relação com a frequência estatística mesmo daquele comportamento. E os fatos sociais anormais ou patológicos, que seriam aqueles que não corresponderiam à norma, né? Ele faz essa diferenciação utilizando os conhecimentos da biologia e, nesse sentido, ele constrói uma diferenciação no âmbito social, né, entre aquilo que seria saudável para uma determinada sociedade, né, que seriam os comportamentos comuns a todos, e aquilo que seria patológico socialmente, né, que corresponderia àquilo que seria a excepcionalidade em relação, né, aos comportamentos. Esta forma de leitura sociológica da sociedade, ela ainda tem interferências na educação especial no Brasil. Ela ainda se faz presente em concepções atuais de excepcionalidade, né? Ainda se interpreta as pessoas com deficiência fazendo uso desse critério sociológico de desvio da normalidade média. Seriam aqueles que não fariam parte, né, da média, da normalidade da sociedade. Nesse sentido, né, a criança deficiente seria aquela que desvia da média ou da criança normal, quer seja em relação às suas características mentais, às suas aptidões sensoriais, as características neuromusculares e corporais, o comportamento emocional e social, as aptidões em termos de comunicação, né, e as múltiplas deficiências, né? Então, essa forma de leitura sociológica da vida social, né, ainda ampara leituras sobre as deficiências que tendem a tratar a excepcionalidade como um desvio individual, né? E isso tem repercussões em termos, né, do que se refere aos direitos dessa população. Bom, no segundo momento do texto, verifica-se a análise acerca do normal e patológico na obra de Michel Foucault, que se debruçou na sua obra em mais de um livro sobre as doenças mentais, né? E ele não se debruçou sobre a questão das pessoas com deficiência, né? Mas ao tratar da história da psiquiatria, por exemplo, da história da loucura, que é algo que Foucault faz, né, ele possibilita que nós possamos fazer uma outra leitura sociológica acerca da excepcionalidade, né, acerca, né, dos que são identificados socialmente como diferentes, né. Em primeiro lugar, Foucault, né, ele tratava das doenças mentais, né. Ele não as definia como um déficit que atinge esta ou aquela faculdade. E, ao contrário de Durkheim, né, ele propunha investigar as doenças mentais, né, para que se pudesse, dessa maneira, investigar
a própria sociedade, né? Então, ao investigar as doenças mentais, ele se propunha a analisar a própria natureza da normalidade, daquilo que era definido socialmente como a norma, né? E dessa maneira ele possibilitava ao leitor, né, identificar nas concepções acerca dos doentes, os loucos, né, os que seriam os desviantes, uma série de projeções, né, do que seriam os próprios males produzidos socialmente, né? Esses males tratados, né, utilizados para definir o outro como desviante ou anormal, possibilitavam atribuir a esse outro o status de excluído, de diferente, né, ou de insano. E por que ele faz isso? Para que a gente possa pensar sociologicamente acerca, né, dos discursos que produzem a normalidade, o que seria definido como normal no nosso contexto, e também para que a gente possa pensar criticamente acerca, né, da positividade das condições excepcionais de diferentes sujeitos. O que isso tem a dizer sobre nós mesmos, sobre a sociedade que vivemos, né, que reproduzimos, e assim por adiante. Bom, e a parte final do texto versa sobre a influência do pensamento positivista sobre as definições sociológicas de normal e patológico, né? É um momento do texto em que nós somos convidados, né, a pensar aquilo que é definido como normal, as normas, como referência de uma ordem social possível, e, né, pensar a excepcionalidade não como doença, mas como uma condição, e uma condição que influi na totalidade daquele sujeito enquanto indivíduo e membro, né, de uma determinada sociedade, né? É nesse momento do texto que nós somos convidados a pensar a excepcionalidade como uma categoria historicamente construída, então, que está o tempo todo em disputa, uma categoria que é utilizada para definir sujeitos que possuem características individuais, conjugadas e produzidas pelas exigências sociais que muitas vezes os discriminam e que interferem no seu próprio processo de humanização, né? O texto é finalizado com um convite a pensarmos criticamente a sociedade moderna que gera essa diferenciação estigmatizadora, hierárquica, que não consegue conviver com as diferenças e que, por conta disso, estabelece uma série de mecanismos discriminatórios. Então, é um texto que nos convida a pensar qual é a educação que queremos, né? Em termos de promoção de uma educação que seja efetivamente inclusiva para todos. Bom, para finalizar, né, a semana que vem a gente vai começar a trabalhar com o fascículo. Então nós vamos começar a trabalhar com as partes iniciais do fascículo sobre educação especial, escrito especialmente para estudantes de pedagogia. Nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço a todos.